Sidney, Ricardo, muito bom ter vocês aqui. Obrigado pela presença e com certeza vai ser um tempo muito agradável, onde vocês vão me ensinar bastante, ensinar todo mundo que está nos assistindo a respeito do que é a Igreja Batista. Essa, na verdade, é a pergunta. Eu vou começar perguntando, Sidney, o que é ser um batista? O que começou a identificar o Batista, desde que o movimento começou lá em 1600... Posso botar umas datas? Vamos falando as datas. Então vamos lá, 1609, o pessoal estava meio indignado com o sistema anglicano lá na Inglaterra e começou um grupo que não estava muito convencido da ingerência do Estado e duas pessoas, né, dois pastores mais conhecidos, Thomas Hughes e o outro, não vou lembrar, John Smith, eles foram para a Holanda e ali encontrou algumas pessoas, né, eles batizaram 40 pessoas. Então ali é onde se diz 1609, então, mais ou menos. São ingleses, eram ingleses, foram para a Holanda. E no meio desse processo de inconformidade e tal, insatisfação com a visão da igreja anglicana, foram para a Holanda e começaram um trabalho lá. Exatamente. Há uma outra linha que também não altera tanto o curso, de que algumas pessoas na própria Inglaterra, aí já em 1641, que começaram a batizar por imersão. Uhum. Na verdade, o que naquela época fazia uma distinção dos batistas era exatamente a separação igreja e Estado, a ingerência não aceitavam, o batismo só de pessoas que tivessem condição de tomar uma decisão pessoal. O batismo é o resultado imediato da profissão de fé. Exatamente. De dizer, creio em Cristo. Isso. E aí então é batizado. Aí batizado. Então, essa era uma diferença que tinha com a própria religião oficial da Inglaterra, a igreja oficial da Inglaterra. Então, na verdade, os batistas, eles começaram nem batizando por imersão, né, por afusão. E quando tiveram contato com os menonitas, é que eles começaram a batizar por imersão. Então os menonitas já eram um grupo evangélico existente. Já existente. E eles já faziam esse batismo por imersão. Por imersão. Então, Veja, olha como é bom. A gente acha que sabe tudo, né? Não, eu conheço, eu sei o que é a Igreja Batista. Então o aprendizado é fantástico. Então o Smith se batizou e batizou o Hughes, que é um dos dois nomes principais do começo aí, né? Pior que depois o Smith saiu da Igreja Batista, virou Anabatista. Anabatista. Depois ele voltou, né? Até porque tem essa pergunta, acho que o Ricardo já ouviu isso várias vezes, né? Tipo, então os batistas são descendentes dos anabatistas, que é uma figura importante, um movimento importante dentro daquele processo de reforma protestante. Na verdade, quando a gente pensa em termos de origem batista, o batista, de forma geral mesmo, ele não conhece muito bem a sua história, muitas vezes, né? Mas quando se pesquisa, percebe-se que tem pelo menos 3 linhas. Uma delas foi colocada aqui pelo pastor Sidney, que inclusive é a linha que eu acredito, uma linha mais histórica, né, com dados, informações, etc. Mas também tem essa linha que os batistas teriam vindo dos anabatistas. Mas o que é interessante é que, desde a época de Thomas Hughes, nas próprias confissões de fé que foram sendo elaboradas aos pouquinhos e foram sendo escritas, eles faziam questão de registrar essa distinção dos anabatistas. Né? Até porque havia uma polêmica ali de um grupo na Alemanha, de anabatistas que eram bem mais radicais. Isso não refletia em todos os anabatistas, mas pelo menos na Alemanha... Bem mais radicais não era simplesmente uma questão de ritos teológicos, eles bem mais radicais porque eles tratavam da cisão com o Estado, muitas vezes por guerra. Exatamente. Né? Alguns até assassinaram pessoas nesse sentido. Então, isso ficava muito claro para esse grupo de batistas ali que foram, inclusive, escrevendo nos seus documentos que havia essa distinção. E tem uma terceira, mais folclórica, assim, origem, né? Olha, quando você vem falar que há uma mais folclórica, desculpa, mas um presbiteriano ele fica doido para... Eu quero a mais folclórica. Eu quero a mais folclórica, exatamente, né? Essa, ela até ficou famosa no Brasil por causa de um livro antigo já, chamado Rastro de Sangue, que na verdade é Rastro de Sangue. O autor já é falecido, né? J.M. Carroll.
E nessa literatura ele diz que os batistas vieram da vertente JJJ, né? Jerusalém, Jordão e João. Né? Ou seja, Jesus era batista, inclusive, né? Nessa perspectiva, porque ele foi batizado por João Batista. Mas os historiadores sérios, os historiadores tanto batistas quanto não batistas, sabem que essa linha não tem nenhum fundamento, né? Não há dados científicos para isso, históricos, né? É romântico, etc., mas foge completamente. Então, ou seja, por mais que exista de fato uma interpretação séria, zelosa das Escrituras para defender o batismo só depois da profissão de fé e o batismo por imersão, tanto forma quanto momento, existem também muito folclore colocado nisso, que pode atrapalhar as pessoas a entender o que a Bíblia realmente está ensinando ou como a Igreja Batista tem zelado pelas Escrituras ao ter as suas doutrinas, suas práticas, né? Essas semanas que se passaram, alguém teve a iniciativa de colocar cada semana no Facebook um princípio batista ou um dos 19 pontos da declaração doutrinária, né? Ele quis, cada semana postou um. Mas ele não quis dizer, a gente entende, né, que aquilo é só batista. Mas uma pessoa foi tão hostil. Isso não é propriedade dos batistas, congregacional, pensa assim, não sei quem pensa assim. Quer dizer, não é que os princípios que os batistas adotam é só batista, né? Aliás, tem uma avaliação interessante sobre a questão do batismo, dos batistas, que assim, não é que se juntou um grupo de pessoas e criaram a doutrina batista. São pessoas que pensavam mais ou menos igual e formaram um grupo ali, começaram a crescer, né? Sim. Então, não se criou a Igreja Batista, ou foi um teólogo famoso que gerou uma porção de doutrina, pegou uns menonitas. Então, a questão que o Ricardo falou do radicalismo dos anabatistas, inclusive eles viviam separados, igual os Quakers, assim, sabe? Não reconheciam o Estado Civil, não reconheciam, então não existe, eles iam para... Então, assim, por conta dessas diferenças, é que alguns dizem que se caminhou junto ali, foi um momento da formação das coisas que eles eram todos, pensavam iguais, mas não dá para dizer que realmente os batistas saíram dos anabatistas, porque eu a acho diferença... que também para a gente, muitas vezes, isso vem por causa do nome em si, né? Exatamente, Batista essa influência. E Anabatista. Eu chamo Lugero, né? Aí as pessoas falam assim, tem alguma relação com Lutero? Aí eu falei, sou presbiteriano, não luterano. Mas é fato, a gente muitas vezes associa, faz uma associação natural de Batista Anabatista. E vocês já deixaram claro para a gente que isso é a parte folclórica. Mas, Sidney, continua com essa parte histórica. Que eu tô assim, assistindo essa aula achando o máximo. Então, o Anabatista é porque eles rebatizavam. A única coisa que tinha, vamos dizer, de ponto comum não é a teologia, não é a praxeologia, nada disso. É por causa disso. Os batistas, né, entenderam que estavam rejeitando o batismo infantil e como os anabatistas também rejeitaram, então, nesse aspecto, eles tinham isso em comum. Mas teve influência de outros grupos, né, que foram formando o pensamento batista. Então, talvez a semelhança é na questão do batismo. Mas o pessoal, por exemplo, Ricardo me ajuda, não sei se é não é o Rios, não, é o outro. Smith? O Smith, ele era meio, não vou dizer volúvel, ele era muito sincero, do ponto de vista de buscar uma igreja neotestamentária. Então ele deixou o Rios voltou para a Inglaterra e continuou o trabalho, e ele saiu dos batistas e começou a procurar uma igreja lá. Foi para outros movimentos tentando, né? Até onde se sabe, depois ele voltou. Mas ele também, na sua sinceridade de buscar, ele saiu da Igreja Batista, embora seja o que batizou a primeira turma lá, mas depois ele rodou um pouquinho, mas é mais por... O ambiente do século XVII era meio complicado, né? Para todo mundo, né?